Namunho. Em casa dos meus pais. Gosto mais de minibase, porque é mais confortável. Sim, vou à faculdade. Como vê, acabo de perder o chapa agora. Mas são os riscos que a gente tem que correr diariamente para poder chegar ao nosso destino. Teremos que ter condições, né, para poder ter uma preferência. Mas como os transportes que o nosso governo consegue alocar, né, são poucos, é um que faz Quelimane e Zalala, nós tentamos subir esses My Love desses nossos irmãos que tentam fazer esse trajeto Quelimane-Namunho, que acaba minimizando aquilo que é o problema de transporte. A gente sobe ciente do que pode acontecer, né? O percurso é longo, é curto, né? Mas os riscos são maiores, não é? É um chapa aberto, sempre está cheio, né? Que é o vulgo My Love. O risco é cair, não é? São vários. A gente aí está exposto, quando a alta velocidade, está exposto a contrair diversas doenças respiratórias, né? É subir ou não ir ao destino. Relacionado ao transporte, concretamente, aquilo que é o nível de transporte da nossa cidade, o Conselho Municipal nesse momento só tem 10 autocarros. Não é? E tendo 12 autocarros não consegue colmatar com toda a situação aquilo que é demanda a nível da nossa autarquia. E os mesmos transportes também não fazem a rota Quelimane dentro da nossa orla, mas sim Quelimane e Liquar. Só temos uma sociedade, mais ou menos, algumas entidades privadas, não é que fazem parte de transportes a nível da nossa Quelimane. Estamos a falar cada de mobilidade, tratando-se de uma urba que mais ou menos temos ruas, avenidas um bocadinho estreitas, não é? Autocarros acima de 55 lugares, eles têm a mobilidade a nível da nossa cidade, não cria boas qualidades. Não é? Se tivéssemos mais ou menos autocarros de 30 lugares, penso que a mobilidade urbana era melhor. O Conselho Municipal, neste momento, nós temos uma única rota, não é? Temos feito Quelimane e Zalala, não é? Mas porque condições das nossas viaturas, tratando-se só de 2 viaturas, não é? E a demanda é maior. E o Conselho Municipal optou neste momento só usar uma única via, não é? Porque temos alguns munícipes residentes em Quelimane, fazem suas machambas na zona de Macata, Domela, Cerâmica, tem Guadala, então a demanda é maior. E, em relação à via do Hospital Central, praticamente quem está a fazer essa via não é o Conselho Municipal. Não é? Nós temos o público-privado que tem os seus transportes, então eles ajudam o município, não é, a fazer o transporte de pessoas e bens. Há um plano, o Conselho de todo momento nós aguardamos o governo de Moçambique, não é, e o governo provincial, de modo a alocar alguns autocarros a nível da nossa cidade. Se formos a ver, estamos a dizer que a cidade de Maputo recebeu acima de 300 autocarros. Recebendo 300 autocarros, nós na cidade de Quelimane ainda não recebemos nenhum lote desses autocarros. Neste momento só temos 12 autocarros e a demanda é maior.
Tendo 12 autocarros não é possível fazermos aquilo que são as capacidades da nossa cidade. Estamos a falar de mais ou menos de 20 mil habitantes a nível da nossa autarquia. E 12 autocarros não era, mas o Conselho Municipal, contudo, aguardamos a todo momento a chegada de autocarros. Porque esta empresa que estamos a falar, que é a TPQ, é uma empresa pública-privada, mas a gestão, eles não vão ter a capacidade de fazer a gestão dos autocarros, porque estamos a falar com 12 autocarros não é possível eles fazerem a gestão. Então, se eles tivessem mais, a frota maior, mais de 10, 15 autocarros, eu penso que nós iremos uma unidade urbana maior. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autocarros parados, 8 autocarros parados. Então, com 12 autocarros não é possível. Há uma previsão, penso que até no fim de setembro ou no princípio, vamos falar no fim de setembro ou no princípio de agosto. Aguardamos a chegada desses autocarros, porque ainda o governo moçambicano está a alocar em cada província alguns autocarros. Eu penso que o último lote pode chegar à Polícia da Zambésia. Mas se tivéssemos mais ou menos 10 autocarros era melhor. Era melhor porque podíamos atingir até outras partes. Só para importar algumas peças desses autocarros, não tem sido, é só para ver, temos mais ou menos de 7 autocarros parados. Não tem assessores. Não tem assessores, nós estamos a falar que, se o senhor jornalista viu, nós temos a Magenja Motor. A Magenja Motor, nesse momento, está a reabilitar em alguns autocarros em alguma autarquia que é numa cidade de Maputo. Conseguiu mais ou menos de ter 50 autocarros a andar. Mas nós ainda não fomos abrangidos e a Magenja Motor nunca chegou à cidade de Quelimane. Se tivesse chegado à cidade de Quelimane, penso que estes nós 6, 7 autocarros já teríamos prontos autocarros para circular na nossa rua. A minha viatura faço a manutenção de 30 a 30 dias. E a norma de quilometragem é de 10 mil quilômetros, mas para evitar, né? Por isso que não se faz 10 mil quilômetros mensalmente. A minha viatura carrega 18 passageiros. Essa quantidade é recomendado a uma viagem. Faço cidade hospital central. Depois dos 6 dias, então tenho domingo para fazer revisão. Cada dia depois de 6 dias tem que dar manutenção. Para a semana a seguir, você entrar na estrada, enquanto mais ou menos 90% do que você suspeitava já resolveu. Ir 18, voltar 18, a lotação é de 18. Acidente é muito mais, deixando de situações mecânicas, mas o erro humano. Muito mais por erro humano. Às vezes é quem tem motivado. Tem acontecido, às vezes, aquilo de querer chegar cedo, de querer não parar para revisar o carro. Então, isso contribui muito para essas questões de acidente. Posso apelar aos meus colegas para que eles conduzam com prudência,
É preciso ver o sistema pneumático se está em condições ou não. Uma condição defensiva é melhor. Quando eu apanhei essa história, mas aqui no museu não, depois de 5 mil quilômetros a viatura deve ser trocada a óleo, mudança de filtros, porque há pessoas que andam com viaturas sem troca de óleo e essas coisas dão cabo do motor. Tem a ver com o material interno do próprio motor, tem os seus desgastes. E o óleo faz com que lubrifique o sistema interno. Em algum momento isso faz bem à viatura e as pessoas conservam mais. E não percebem que vê a altura. Enquanto estiver numa manutenção, faz parte da conservação do proprietário ou de qualquer viatura que exista, né? Eu penso que isso é muito bom para as pessoas fazerem a manutenção. Porque o óleo troca-se de 5 mil quilômetros, fazes uma viagem, depois de 5 mil quilômetros tens de trocar o óleo. Exatamente. Isso que eu, pelo menos, aconselharia que isso acontecesse nas viaturas que andam nessa sociedade. Bom, condições mecânicas em termos de transportes públicos, bom, e uma e outra, algumas viaturas não fazem revisão nas oficinas, em algum momento é por isso que traz transtornos na via pública e tem tido muitos acidentes, não fazem a revisão total, pronto, isso é um transtorno mesmo ao todo utente que vem. Para nós, a reparação abaixo da mangueira, bom, podia aparecer alguns mecânicos abaixo da mangueira profissionais, mas não querem aliar-se a nós. O que acontece? Eles vão a um mecânico que não está profissionalizado e prontos, e mete a viatura e tudo bem para ele. Como ele é motorista, não entende, acaba pensando que o carro está bom. E por pensar que o carro está bom, continua a rodar a estrada, a via pública, e a gente começa a ver muitas mortes pela estrada. Eu aconselho o seguinte, é muito bom às vezes aproximarem algumas empresas licenciadas com alvará. Dentro de uma empresa licenciada tem mais responsabilidade, a gente dá uma garantia de 2, 3, 4 meses a viatura sem nenhum problema. Penso que isso é muito bom e ele anda garantido, né? Todos os condutores, mesmo até que os peões, estamos a falar de ciclistas, não sei o que, todo aquele que se fizer a via pública deve ter certos cuidados como forma de prevenção e segurança rodoviária. Há regras, então essas regras todos que se fizer na estrada devem cumprir. O condutor que vai à estrada e deve ter em conta naquilo que nós dissemos que todos os condutores devem fazer uma condução, aquela condução defensiva. Tanto que conduzir uma viatura, toda a gente sabe conduzir, mas a condução que se quer, quando nós dizemos que deve fazer uma condução defensiva, é respeitar as regras e cumprir. O agente deve fiscalizar se o condutor tem a documentação exigida, que é a carta de condução compatível ao veículo que ele está a conduzir. E daí fazer a fiscalização, aquilo que pode se chamar também de vistoria, não? Então tem que verificar em que condições a viatura está, não é? Se possui pisca-pisca, funcionamento, o sistema de iluminação, neste caso, sinalização luminosa, não é? Tem que verificar se os sinais de mudança de direção, de travagem, estão em funcionamento ou não.
Então, exigir outros elementos que são importantes, por exemplo, tem que verificar a ficha de inspeção. Isso é para conferir se o carro está em boas condições ou não. Por exemplo, a lei diz que todo carro que estiver em circulação na via pública deve ter o quê? Deve ir à inspeção. Tem que verificar tudo isso. Ou ter seguro também. É obrigatório todo carro que estiver a circular ter seguro. Em caso de acidente, para a seguradora cobrir aqueles danos que pode contrair para os terceiros. Naturalmente, no cômputo geral, o seguro que se faz mais em viaturas é seguro contra os terceiros. Há multas por alguns que se emprega naquelas atividades sem que estejam licenciados. Há outros que são licenciados, mas não cumprem com aqueles requisitos todos que são exigíveis, que é ter a cobertura, a viatura ter a cobertura, porque são viaturas transformadas em veículos de carga para veículos de passageiro. Quando vão à inspeção ou quando requerem para aquela atividade, vai primeiro à inspeção, são aprovados por uma inspeção. Então são obrigados a trazer todas aquelas condições. Tem que ter bancos, tem que ter lona, tem que ter todos aqueles requisitos. Mas quando volta, já tira aqueles bancos, a lona. Então, para esses, a multa vai até 10 mil meticais. Não tem licença para aquela atividade que está realizada. Vai para 10 mil meticais. Então, esses que tira os cadotes, não sei o que, a multa vai até 1.000 meticais, 1.500 meticais por condições de transporte. O caso específico de Namuinho, não? É uma via que não tem transportes indicados para fazer a cobertura àquela zona, não? O que eu saiba é que há uma coordenação com a Associação dos Transportes da Zambésia, que autoriza aqueles carros licenciados, enquanto está à espera de carregamento, porque lá nas paragens, nas terminais é bicha, não? Enquanto estão à espera para carregar passageiro para as suas rotas, pode também fazer para o Namuinho, para forma de habituar as pessoas para termos aquele tipo de transporte. O que faz a Polícia de Trânsito é como um banco de socorro, não? Recebe o acontecimento e procura saber como é que aconteceu e reporta em expediente próprio e canaliza para outras entidades competentes. Neste caso, para nós, canalizamos para a Procuradoria. É o passo a seguir, perante um auto de descrição dos fatos como é que ocorreram. O apelo que eu devia deixar aqui, que é importante, não, é que todos que se fazem a via respeitem as regras de trânsito. Tanto aquele que está a conduzir, tanto aquele que está na qualidade de um peão, os ciclistas, motociclistas. Então, esses todos nós temos que respeitar as regras, porque o acidente de viação só acontece com a violação de uma regra. E o acidente de viação se dá em segundo. Então, todos nós temos que lutar a respeitar. Não podemos delegar a responsabilidade da nossa vida ao outro. Chegue pé. Chegue pé.